Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Hoje é segunda-feira, segundona, segundou. Eu quero animação nesse vídeo, hein? Animação nesse vídeo. Cruzeiro perdeu do Santos de virada. Estão reclamando de VAR, em tudo quanto é lugar. E a gente vai falar sobre tudo isso. Além disso, tem Carlos Miguel cantando a musiquinha do Palmeiras não tem Mundial. Os torcedores do Corinthians estão com uma dor de cotovelo porque o Palmeiras encaminhou a contratação com o goleiro. E a gente vai falar sobre isso também, sobre esses negócios aí de trazer jogador que canta musiquinha sobre Mundial. Roda essa vinheta e a gente já volta. Não se esqueçam de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Galera, Tribo da Sorte, os bolões eletrônicos dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Dia 12/8, ou seja, amanhã, terça-feira, nós temos 40 milhões na Mega Sena que está acumulado. Então você pode acessar o link que eu estou colocando fixado nos comentários, ou o QR Code aqui, entrar em contato com o pessoal da Tribo da Sorte, falar assim, eu quero o cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar o cupom para você e vão te entregar o cupom para você ter desconto em qualquer produto. Talvez você não queira a Mega Sena, que vai pagar 40 milhões. Você não quer 40 milhões? Eu quero 40 milhões. Mas talvez você queira a Loto Fácil da Independência, que tá aqui também, 220 milhões vai sortear e ainda tem bolões disponíveis. Mas, corre porque tá acabando. Então você pode utilizar aqui também. Pode utilizar na Loto Fácil, na Lotomania, Dia de Sorte, Time Mania. Tem um punhado de sorteios para você aproveitar com a Tribo da Sorte. Inclusive, o Time Mania tá pagando 15 milhões. Vai ser essa semana também o concurso na terça-feira. Então acessa lá, utiliza o nosso cupom. Tamo junto. É o seguinte, pessoal, os botafoguenses mandaram lá pra mim, né? Interessante que quando é notícia ruim do Botafogo, você fala. Agora, quando o Botafogo faz 5-0 no Fortaleza, você não falou nada. Galera, eu juro pra vocês que eu ia comentar sobre isso, só que eu esqueci. Eu esqueci de comentar, né, o jogo, né, jogaço que o Botafogo fez 5-0 em cima do Fortaleza. O Fortaleza deixou de ser uma Fortaleza, né? Nossa, foi péssima essa. Começar o dia. Hoje eu tô bem-humorado. Hoje eu tô... Neto, você tá bem-humorado porque o Palmeiras ganhou? A gente vai falar sobre isso, mas não é porque o Palmeiras ganhou, não. Eu tô bem-humorado porque é ruim a gente começar a segunda-feira negativa, né? Cabisbaixo, retraído, assim. Vamos sorrir pra segunda-feira, porque aí ela sorri pra gente também. Então, filosófico hoje pra variar. Mas assim, pessoal, o Botafogo tem um bom time, pô. O Botafogo tá com um elenco bem construído. O Fortaleza vive um momento ali de conturbação. Teve a saída do técnico. A equipe parece que não tá conseguindo encontrar ali o seu melhor futebol. Em contrapartida, o Botafogo trouxe reforços muito importantes. Danilo tá jogando demais. Danilo, ele joga com a mão, né? É incrível. O que o Danilo joga é incrível. É incrível. Pessoal, não valia a pena pagar mais de 20 milhões por ele. Mas o Palmeiras não foi nem atrás dele. Tem que tentar ir atrás. É igual a Tribo da Sorte. Se você não fazer a sua fezinha, você não vai ganhar. Você tem que tentar. Então, se você tentar, você vai ter mais chances com eles. Mas tentar, você tem que tentar. Tentar, a gente tem que tentar, não tem? Então, eu tento. Eu sempre tô tentando aí, Então, assim, o Botafogo tem uma boa equipe, trouxe bons jogadores, vive esse imbróglio ali com a Eagle, que pode sim trazer prejuízos para a equipe, mas por enquanto, no curto prazo, ainda tá tudo ok. O Botafogo tem ali um fôlego, um fluxo de caixa para os próximos meses, mas a gente sabe que existe ali aquela pendência da dívida e que daqui 3, 4 meses pode acontecer um estrangulamento financeiro. E com essa questão da judicialização desse imbróglio aí entre Textor e Eagle, as coisas para o Botafogo elas podem ficar ali um pouco escassas futuramente. Mas agora, pensando no agora, na equipe agora, o Botafogo está performando. E inclusive, a próxima equipe que o Palmeiras enfrenta, se eu não me engano, é o Botafogo, não é? Eu vou colocar aqui. Eu acho que é o Botafogo. O Palmeiras joga na Libertadores na quinta-feira e no domingo enfrenta o Fogão no Newton Santos
às 20h30 da noite. É um time bem construído, é um time que se reforçou bem e a gente tem que ficar esperto que o jogo é lá no Newton Santos. Temos que ficar esperto. Agora, a rodada de ontem, ela foi muito boa para Flamengo e para Palmeiras. Isso porque o Cruzeiro começou com tudo o jogo, num ritmo alucinante. Teve um momento lá, pessoal, que o Cruzeiro já tinha dado 9 chutes a gol no primeiro tempo. Não tinha nem terminado o primeiro tempo ainda. E o Santos tinha dado 0 chutes a gol. Então todo mundo achou que ia ser um massacre da Raposa contra o Peixe. Mas não. No fim, o Peixe passou a Raposa para trás e deixou a Raposa morrer na praia afogada, né? Porque o Santos virou sobre o Cruzeiro e garantiu uma vitória de 2-1. E os torcedores do Cruzeiro ficaram na bronca por causa do lance. O Cruzeiro chegou a fazer o segundo gol, sim, sobre o Santos, mas ficaram na bronca depois que o gol foi anulado por uma falta que aconteceu. Eu vou ser sincero com vocês, eu achei que foi falta. Existe sim o toque, né, o toque na bola do jogador do Cruzeiro, mas na hora que ele vai trazer o pé de volta, ele comete a falta, na minha opinião, do jogador do Santos. Então, na minha opinião, aquele lance lá foi falta e foi corretamente marcado. Muitos cruzeirenses, nossa, que absurdo, lance roubado, favorece o Palmeiras, rouba o Cruzeiro e não sei mais o que. Só que eu acho que foi bem marcado aquele lance. Aquele lance, na minha opinião, ele foi uma falta. Ah, foi sem querer? Foi sem querer. Eu não acredito que o jogador teve a intenção de fazer a falta no jogador do Santos. Foi uma consequência da disputa da bola. Mas foi falta. Às vezes, galera, o pênalti acontece, a falta acontece, não porque o jogador quer cometer aquilo. Na verdade, quando o jogador ele quer cometer aquilo, ele deve ser penalizado com cartão. Agora, quando é sem querer, então você não precisa necessariamente penalizar o jogador. Mas isso não significa também que aquela jogada não foi irregular. Uma jogada irregular deve ser marcada. Então, eu acho que foi certa a análise do gol anulado do Cruzeiro. Tô sendo bem sincero. Cruzeiro, mano. Pra mim não faz diferença. Ah, Neto, mas o Cruzeiro disputa posições com o Palmeiras. Galera, o Cruzeiro tem 2 jogos. 2 jogos a mais que o Palmeiras. 2 jogos a mais e quase a mesma. E tem 1 ponto de diferença só. Então eu teria sido sincero se realmente eu acreditasse que não foi lance pra falta. Mas eu achei que foi falta sim. Foi falta sim. Foi falta. E agora, ó, um assunto que ontem espalhou pelas redes sociais foi o seguinte, Carlos Miguel. Vamos lá. Carlos Miguel encaminhou a contratação para o Palmeiras, né? Sua transferência, sua ida para o Palmeiras. O Palmeiras vai pagar cerca de 4 milhões de euros até o que foi divulgado pelo jogador. Aí tem toda aquela parte burocrática, exames médicos e tudo mais, mas é bem provável que nessa semana isso tudo já se desenrole. E aí não demorou muito para que a galera lá, os corintianos lá do meu timão, já colocassem na sua página oficial um vídeo do Carlos Miguel cantando que o Palmeiras não tem mundial, quando ele ainda era jogador do Corinthians. Só que entre essa música e essa contratação do Palmeiras, muita coisa aconteceu nesse meio. Inclusive, o Carlos Miguel anoiteceu no Corinthians e não amanheceu. A torcida do Corinthians tem um ranço e uma dor de corno do Carlos Miguel, que até hoje eles se sentem traídos, porque o Carlos Miguel em um dia estava fazendo juras de amor que ia continuar no Corinthians e todo mundo já tinha definido ele como, nossa, goleiraço, titularzaço. E aí no dia seguinte ele sai para negociação com uma equipe da Premier League. Ele não quis colocar o salário dele em risco. E na verdade agora que ele volta pro Brasil, voltar pro Corinthians, cê é louco, eu quero o meu salário garantido. Eu vou para o Palmeiras. O Carlos Miguel decide ir pro Palmeiras e eu acho uma ótima, uma excelente contratação. Agora, tem essa questão da musiquinha, tá? E eu vou passar um pano aqui. Eu vou passar um pano. Eu já sei o que você tá pensando. Ah, Neto, quando foi com o Roger Guedes você não passou pano, né? Mas ó, vamos lá, calma, calma. Vamos lá. O Roger Guedes, pessoal, ele foi um cara que a tatuagem que ele tem desenhada, que ele tá lá,
na pele dele pro resto da vida, quem deu o título daquela tatuagem foi o Palmeiras. Ele foi um cara que passou pelo Palmeiras, depois foi negociado, beleza? Voltou pro Corinthians, beleza, até aí tudo bem. Na primeira oportunidade que ele tem numa live, contratado já pelo Corinthians, ele ridiculariza o Palmeiras. É cuspir no prato que comeu. É ser mal agradecido. O Carlos Miguel, ele nunca foi palmeirense. Ele nunca se declarou Palmeiras, ele nunca defendeu o escudo do Palmeiras, ele nunca beijou o escudo do Palmeiras, ele não tem tatuagem de títulos que ele ganhou com o Palmeiras. Muito pelo contrário, ele sempre foi um goleiro rival de equipes rivais do Palmeiras, inclusive do nosso maior rival, que é o Corinthians. Então o Carlos Miguel, ele não tem uma obrigação em ter sido palmeirense a vida inteira. Até porque quando aconteceu isso, nem sonhava vir pro Palmeiras. Agora a oportunidade apareceu, o Palmeiras fez a proposta, o jogador viu com bons olhos e vem pro Palmeiras. E aqui ele pode se sagrar campeão e ele pode ter o início de uma nova história. Então é totalmente diferente do Roger Guedes. Totalmente diferente. Nós estamos indo atrás de um goleiro que não tinha identificação nenhuma com o Palmeiras, fez uma piada lá atrás, o que é do futebol, ok, até aí ok, mas que hoje a gente vê como um potencial positivo para o nosso elenco. Então, tá perdoado. Pode vir, até porque ele já é odiado dentro do Corinthians. Então ele já cumpriu o principal pré-requisito. Ah, mas lá atrás ele fez a musiquinha, dane-se a musiquinha. Ele já cumpriu o pré-requisito que é ser odiado pelo Corinthians. Então ele já chega aqui sabendo do peso de um Palmeiras e Corinthians. E é bom a gente ter jogadores assim, que saibam desse retrospecto, que saibam desse peso. É bom a gente ter tá faltando, galera, esse tipo de jogador no elenco do Palmeiras. Deu pra ver no último jogo contra o Corinthians que aqueles jogadores ali, Sousa, Aníbal, Emiliano Martinez, eles não tinham ideia do que é um Palmeiras e Corinthians. Eles não tinham ideia da responsabilidade que eles estavam carregando na camisa. Não só uma responsabilidade na competição em si, mas uma responsabilidade histórica das origens das duas equipes. E o Carlos Miguel, ele sabe disso. Então, vou passar um pano, tá? Dessa vez eu vou passar um pano, porque a gente está precisando de uma sombra para o Everton, goleiro de mais de 2 metros de altura, ótima envergadura, tem boa projeção e potencial para defender pênalti, ainda para um goleiro é jovem, então que seja bem-vindo. Estamos no meio de uma temporada, a gente não tem que escolher muito, tá? Se a gente vê o dedinho podre que o Palmeiras tem para jogador, mano, o Carlos Miguel é uma baita contratação. Vamos esquecer esse episódio aí e que o cara vem e comece uma nova história aqui. Seja bem-vindo, Carlos Miguel. Agora vamos falar sobre as polêmicas do jogo entre Palmeiras e Ceará. Neto, você assistiu o jogo? Não. Eu não assisti porque eu ia passar uns 70 minutos de raiva. Ainda bem que eu não assisti. Eu peguei a estrada, fui seguir a minha viagem, não atrapalhei a minha agenda, o meu cronograma, para assistir aqueles pé de rato lá jogando bola. Porque todo mundo que eu ouvi assim falou que foi um jogo horroroso. Obviamente que eu assisti a síntese do jogo, mas a síntese do jogo ali é 10, 12 minutos. Foi isso daí que eu vi. Basicamente ali os momentos principais. Não dá para resumir em 10, 12 minutos um jogo de 90 minutos. Mas é aquilo. Estádio bem vazio, bem abaixo. Palmeiras vencendo, o Abel fazendo uma coletiva de quase 20 minutos. É assim. Quando vence, as coletivas dele são aulas, videoaulas, palestras de coach. Quando perde, ele malemar fica 5 minutos e ainda levanta e vai embora sem falar com ninguém. Mas vamos lá, vamos comentar sobre as polêmicas. É o seguinte, Flamengo, líder da competição, o resultado ontem do Cruzeiro, ele foi um resultado que favoreceu muito o Flamengo, favoreceu também o Palmeiras, e agora, cara, a gente tem ali uma possível distância que pode surgir nos próximos jogos. Isso porque o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então, no resumo de tudo, o Palmeiras e o Flamengo, eles podem serem considerados ali primeiro colocado Flamengo e segundo colocado virtual Palmeiras, dependendo do que acontecer.
Porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 ponto só de diferença. Então o Palmeiras tem boas projeções de conseguir ficar em segundo lugar na próxima rodada aí que acontecer. Agora, teve uns acontecimentos no jogo do Palmeiras que fez com que flamenguistas, cruzeirenses e corintianos falassem sobre o tal do apito amigo. Será que existiu o apito amigo mesmo? Vou colocar minha opinião para vocês. Só aqui, ó, dando uma resumida um pouco na reação, tá? De alguns torcedores, ó. O torcedor do Flamengo falou o seguinte: para variar, Palmeiras sendo salvo por pênalti e o Cruzeiro perdendo gás. Se o Flamengo não for perfeito, pode dar ruim. Ainda vão sobrar muitos pênaltis até o final do campeonato. Pênalti contra o Vitória foi um absurdo. Contra o Sport foi escandaloso. Hoje contra o Ceará foi questionável. E ainda assim, o Palmeiras vai ganhando pontos no Brasileiro, sem ninguém perceber. E ninguém na mídia faz alarde nenhum. Se fosse o Flamengo, era Varmengo a semana toda. Opinião. Outro perfil. Nesse rumo ao título brasileiro, o problema não é o Cruzeiro, mas sim o Palmeiras, que vem forte, junto com o VAR, arbitragem, CBF e a toda. O Flamengo terá que ter os pés no chão e conquistar ponto a cada rodada sem precisar se importar com o resto. Outra opinião de outro torcedor também, flamenguista esse aqui, hein? A rodada teria sido perfeita para o Flamengo se a CBF não tivesse ajudado o Palmeiras. E teve até a opinião do técnico Abel Ferreira. Ele falou o seguinte, ó: no final do jogo contra o Corinthians eu falei que o VAR é arcaico. Hoje, se calhar, o nosso adversário pode falar o mesmo. Ou seja, a respeito das linhas que foram traçadas no impedimento. Agora, vamos dar uma olhada nisso daí. Eu trouxe aí a imagem para você. Eu tô colocando aí a imagem do impedimento. Sendo muito sincero com vocês, eu acho assim que por mais porca que essa, entre aspas, tecnologia ela é, eles acertaram nesse impedimento. Eu acho que o jogador ele tá impedido. Tá impedido. Ah, mas as linhas foram traçadas erradas e tudo mais, e não sei o quê. Mas assim, é nítido pela imagem ali que o jogador parece impedido. Não parece? Não parece impedido? Agora a questão é a seguinte, meus amigos. Se a gente for questionar essa tecnologia em todos os jogos, em todas as análises, a gente vai sempre questionar. Porque ela é sempre muito ruim. E aí cabe a CBF ter a vergonha na cara e trazer um impedimento semiautomático. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente congela o frame e vai lá na origem da jogada, ou seja, no último jogador que deu o passe em lances que são passivos de revisão, sobre impedimento ou não, você pode observar que quando o frame congela, existe um borrão na bola. A gente não consegue definir lá na origem do lance se a bola ela está ainda em contato com o pé ou não do jogador. E isso na maioria dos lances isso acontece. Se você puxar o frame, você sempre vai ver um borrão na bola. E ele nunca vai dar a clareza suficiente, a precisão, a acurácia que a gente precisa para fazer essa análise. Então, essa, entre aspas, tecnologia que eles utilizam é horrível, é pré-histórica. E assim, não é porque foi um lance pro Palmeiras que eu vou passar o pano e falar que a tecnologia é boa, ficou super claro. Não. Só que não é só no jogo do Palmeiras que essa confusão acontece. O problema, pessoal, é que quando a gente vem e coloca uma opinião aqui, o Palmeiras foi roubado no jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi roubado no jogo contra o Corinthians, todo mundo se faz de desentendido. Os rivais, se for chorar, manda áudio, se for isso ou se for aquilo. É por isso que o nosso futebol ele nunca evolui, porque um clube fica cutucando e provocando o outro, em vez de todo mundo se unir e cobrar a CBF da maneira que tem que ser cobrada. E assim acontece também dentro da mídia alternativa, dentro da mídia tradicional. Um fica cutucando e provocando o outro, em vez de pegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, ô CBF, a gente quer as respostas para isso aqui. Por que nossa tecnologia é tão ruim, sendo que nós temos uma das competições mais importantes do mundo? Um campeonato de pontos corridos que é extremamente cansativo. E ver equipes perdendo pontos, às vezes em decorrência de derrotas, em jogos que tem gols anulados,
Cara, isso é muito frustrante para qualquer um. Então por que a gente não muda isso? Ah, mas em 2026 vai ter. Não, a gente não quer em 2026. A gente quer agora. Por que não muda isso agora? Nós tivemos um mês de Copa do Mundo dos Clubes. E ninguém simplesmente fez nada. Ações como essa, que os dirigentes têm que também pressionar a arbitragem. Porque esse tipo de lance aí, galera, questionável, duvidoso, ele é ruim para todo mundo. É ruim até para o clube que está sendo beneficiado pelo lance. Porque fica levantando o juízo de valor da equipe. É um grande absurdo isso, né? Tantos e tantos anos sendo o país do futebol e a gente não tem nada que seja melhor do que isso e mais esclarecedor. Isso realmente é lamentável. Lamentável isso. Agora o lance do pênalti, bora lá. Tô colocando as imagens aí pra você. Galera, o cara tá com o braço aberto. O cara tá com o braço aberto dentro da área. Ah, ô Neto, mas assim, ele não teve intenção. Mas tudo bem. Eu não tô falando que ele não teve a intenção, então ele não vai ser penalizado com cartão. Mas que impediu a continuidade da jogada, sim, impediu a continuidade da jogada. Inclusive, se vocês observarem lá atrás, ó, eu coloquei duas imagens aí juntas. Eram jogadores do Palmeiras que estavam ali para receber a bola. Então não existe nada absurdo nisso. Simplesmente a mão dele foi um obstáculo. E ele estava com o braço aberto. Ele não teve a intenção, então ele não vai ser penalizado com nenhum tipo de cartão. Mas realmente obstruiu a passagem da bola em um lance onde a bola ia diretamente ao centro da pequena área, onde tinha jogadores do Palmeiras em condição de fazer o gol. Então esse lance eu não vi nem o que ser questionado. Para mim isso daí é pênalti. E eu já vim aqui várias e várias vezes e falei assim, ó, o Palmeiras ganhou com um pênalti mandrake. Com um pênalti mandrake. Mas dessa vez, galera, na minha opinião, não tem o que ser questionado, tá bom? Eu acho que isso daí foi pênalti também. Beleza? Eu vi que a galera ficou bem revoltada, né? Na verdade, eu acho que o lance do impedimento gerou mais revolta. Mas a questão do impedimento, galera, aí é a tecnologia da CBF. A tecnologia da CBF é péssima. Então vamos lá? Classificação do Campeonato Brasileiro atualizada. Vamos pegar aqui, ó. Flamengo em primeiro lugar com 40 pontos. 18 jogos. Cruzeiro, segundo lugar, com 37 pontos, 19 jogos. Palmeiras com 36 pontos, 17 jogos. Então, Palmeiras e Flamengo estão aí, ó. Eu falo para vocês, virtualmente o Palmeiras é o segundo colocado. O Palmeiras, nesse momento, oferece mais risco para o Flamengo do que para o Cruzeiro. Concordam comigo? Próximo jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. Próximo jogo do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. É contra o Inter também. O Flamengo joga contra o Inter nas oitavas da Libertadores e joga contra o Inter no Brasileirão. As equipes aí têm desafios pela frente e vão ter que se virar aí nessa questão de rotação de elenco, né? Tanto Palmeiras e Flamengo. Beleza? Tamo junto, boa segunda-feira para todo mundo. Valeu, falou, até mais.